Boa noite, povo de Deus. Podem sentar, parece que começou a chover de novo. Voltou a chuva de novo, olha lá. Mas hoje estava prometendo mesmo essa chuva, né? Os meteorologistas erraram. Falaram que ia dar somente alguns relâmpagos, mas a gente viu que a enxurrada foi grande, né? E estava muito abafado também hoje. Só foi o tempo de eu sair da rádio para poder, quando eu estava no caminho para a paróquia, a chuva grande caiu. Então, é uma alegria hoje estar com vocês aqui, de modo especial, numa noite desse Kairós, que também é um Kairós diferenciado. Por quê? É um Kairós dividido em momentos diferentes, em noites diferentes, em celebrações diferentes, mas uma celebração de 45 anos. Olha, 45 anos, não são 45 dias, nem 45 meses, ainda mais de um grupo de oração. Um grupo de oração, e são poucas as paróquias, não são muitas, mas poucas as paróquias que nós temos também na Arquidiocese de São Paulo, que o grupo de oração é na igreja. Poucas paróquias. Primeiro, pela dificuldade também de se ter segurança. No bairro, às vezes, é até possível, mas tem muitas paróquias que não têm condições de ter o grupo de oração na igreja, porque questão de segurança também. Então, na minha paróquia também nós temos o grupo de oração toda terça-feira. Toda terça-feira tem grupo de oração lá na paróquia. E começa depois da missa das 19 e vai até às 10 da noite. Mas a gente se preocupa também. O Alessandro esteve lá na paróquia. O Alessandro já é sócio lá do grupo da paróquia, sempre está lá. Mas hoje, meus irmãos, quando o Alessandro me convidou também para pregar para vocês, eu falei, olha, eu vou ver se eu consigo, devido à atividade, às correrias, mas é Deus que nos dá força. Ontem mesmo o Frei Servita me mandava mensagem dizendo assim, olhando a tua agenda, como é que você faz? Eu não teria coragem de fazer. Eu falei, olha, se eu estou trabalhando muito é porque alguém não está trabalhando. E não é mérito meu. Quando a igreja precisa, isso é que fruto de quando nós perseveramos na vida. Você que é casado, casada, sabe que precisa de perseverança no matrimônio. Sim ou não? E como, Sempre a mulher fala assim, e como, padre? Meu marido e tal. Aí o marido fala, eu que o diga. A perseverança é sempre necessária em todos os âmbitos da nossa vida. Mas quando nós falamos da perseverança na vida de oração, que é o tema desta noite, perseverar na vida de oração. Eu vou ler o texto, Quem tiver a Bíblia, se quiser pegar a sua Bíblia, de preferência sempre lembrar, quando nós viemos ao grupo de oração, está sempre com a Bíblia na mão, ler. Eu sei que alguns não conseguem, mas é sempre bom ter a Bíblia na mão. Antes mesmo do texto de hoje, que é Mateus capítulo 7, eu queria ler um pouquinho antes. Jesus nos ensinando a orar, Jesus nos ensinando a clamar, Jesus nos ensinando a confiar e Jesus nos ensinando a esperar em Deus. O texto de Mateus capítulo 6, Mateus capítulo 6, versículos 9 seguintes. Quem tem a Bíblia Ave Maria, pode acompanhar com o padre. Eis como deveis rezar. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos que nos ofenderam, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Veja, os discípulos pedem a Jesus que ensine a rezar. E qual é a oração que Jesus ensina? A oração das orações.
o Pai Nosso. Quando nós falamos da oração do Pai Nosso, é preciso estarmos atentos. Eu não sei se vocês já perceberam como a gente reza mecanicamente a oração do Pai Nosso na missa. Bastou o padre começar que o pessoal engata a terceira e vai embora. E fica aquela coisa mecânica. Para que nós possamos experimentar o fruto da oração e para que a nossa oração não seja uma oração mecânica, é preciso que nós saibamos mergulhar e nos deliciar da oração. Por isso que, se vocês olharem nos evangelhos e estudarem a oração do Pai Nosso, você vai ver que é uma oração que a cada dia, quando nós meditamos e nós estudamos, a gente vai descobrindo cada vez mais riquezas da oração do Pai Nosso. Quando Jesus ensina para os seus discípulos sobre a oração do Pai Nosso, ele lembra que primeiramente nós não podemos esquecer que Deus é o nosso Pai. E como Pai, Ele não esquece os seus filhos. Quem quiser verdadeiramente ser perseverante, não pode esquecer o seu compromisso com Deus e com os irmãos. Um dos primeiros passos para a gente ser perseverante na oração. Qual é o meu compromisso com Deus? Eu me comprometo com Deus. E eu digo isso para vocês estão num grupo de oração. O grupo de oração é assim, a gente faz aquela experiência, sobretudo quando nós fazemos seminário de vida plena no Espírito. Quando a gente faz experiência de seminário de vida plena, todo mundo fica ali transbordante, aí quer mudar o mundo, a gente quer mudar e a gente quer rezar toda hora. O povo de casa já começa a estranhar, essa pessoa não está bem. Porque não rezava, tinha dificuldade de rezar, ia para a missa, voltava, brigava com todo mundo. Mas quando faz a experiência do batismo do Espírito Santo, aí pronto, tudo muda. Eu digo isso para vocês como experiência própria minha. Quando nós íamos nos cenáculos, no Ibirapuera, quando nós íamos também nos cenáculos marianos, ou mesmo quando nós íamos no Alegrai-vos, a gente participava do Alegrai-vos. Eu me lembro como se fosse hoje, 23 jovens da minha paróquia de origem, fomos a um Alegrai-vos, 20 e poucos jovens. Desses 23, se não me engano, 23 jovens, 22 foram batizados no Espírito. Só uma que não se abriu à graça da ação do Espírito, não pôde experimentar. Pai nosso que estás nos céus, ou seja, esse Deus que está no céu, mas ao mesmo tempo olha por nós e cuida de nós a cada passo nosso. Se eu quero ser um homem de oração, uma mulher de oração, eu preciso entender que Deus não se afasta de mim, mas quando eu me abro à graça desse Deus, Ele pode realizar maravilhas na minha vida. Eu me lembro que quando nós fomos lá, o nosso grupo de jovens, o Alessandro conhece o Luizinho tocava no grupo de jovens. O grupo de jovens nosso chamava Isaías 49. Todo mundo sabe qual é a passagem de Isaías, né? Eu sempre gosto de lembrar essa passagem, o povo da minha paróquia já sabe a música até de cor, que diz assim, e é para que a gente lembre que esse Deus não nos abandona. E esses jovens que foram, nós participávamos na igreja, ajudávamos e tudo, estávamos no crisma, participávamos ali, mas eram jovens que estavam na igreja, mas estavam mais no mundo do que na igreja. Aqui não, porque aqui na São José todo mundo é santo, Mas tem lugares que os jovens vivem mais no mundo do que na igreja. Vai na missa, mas enche a cara no bar. Ou perde, até se desequilibra. Por quê? Porque vai na igreja, mas para ele tanto faz. Então ele prefere mais o futebol, ele prefere mais o mundo lá fora. Por quê? Porque o mundo lá fora é mais atraente. E aí esses 20 e poucos jovens foram participar lá do Alegrai-vos. E o nosso grupo de jovens tinha como tema Isaías 49:15. Se quiser pegar lá, pode pegar na Bíblia. E diz assim em Isaías 49:15, que muita gente conhece:
sobretudo os mais antigos da renovação, ainda mais esse grupo aqui, que tem 45 anos, até que vocês estão conservados, viu? E diz assim: eu jamais esquecerei o meu povo, pois ele está gravado em minhas mãos. Eu jamais esquecerei você, órfão não te deixarei. Eu jamais esquecerei o que é meu. Pode a mãe esquecer o seu filho, ou a mulher, a criança em seu seio, mesmo ainda que esquecesse, sim, ainda que esquecesse, eu jamais esquecerei o que é meu. Deus não esquece de nós. Deus está sempre cuidando de cada passo, mesmo naquela situação difícil, ali no momento em que eu descubro a enfermidade, no momento em que os médicos dizem: olha, o seu problema é bem sério. Mas se você coloca Deus como centro da sua vida, se você coloca Deus como centro da sua intimidade, e você coloca Deus como centro da sua vida de oração, tenha certeza, Ele não vai te esquecer de você. Ele vai te capacitar de tal forma, Ele vai te capacitar de tal forma que Ele vai te responder no tempo dEle, não no seu tempo. Santificado seja o teu nome. A partir do momento em que eu tenho essa intimidade com Deus, eu também preciso honrar o nome de Deus. Aquele homem, aquela mulher que é perseverante na oração, em momento algum duvida da ação de Deus na sua vida. Quantas vezes a gente se diz cristão católico, mas diante do desafio, diante do desemprego, diante do filho que está nas drogas, diante da filha que às vezes está na prostituição, diante daqueles que na nossa casa estão em maus relacionamentos, diante às vezes até da traição dentro do matrimônio, a gente se pergunta: onde está Deus? Será que Ele não vê o que eu estou passando? Em hipótese alguma, meu irmão, mesmo diante de inúmeros desafios, em hipótese alguma, você pode achar que Deus te esquece. Lembre-se bem que Ele é o Deus que nos chamou, que nos escolheu desde o ventre da nossa mãe. Ele pensou em cada detalhe, até aquela unha encravada que vai e volta, Ele pensou. Até aquela coluna que dói, aquele nervo ciático que insiste, Ele pensou em tudo isso. Mas como assim? Sim, porque é a tua constituição molecular. A minha família mesmo tem vários problemas de saúde, mas se eu não me cuido, logo eu vou herdar tudo. Se nós temos essa intimidade com Deus, se nós cremos que esse Deus deve ter o seu nome santificado, eu tenho que em todos os momentos glorificar e santificar e honrar o nome dele, mesmo que as pessoas não creiam, sobretudo os da nossa casa, porque ali é o nosso campo de missão primeiro. Porque é muito fácil eu falar na igreja de Deus, é muito fácil eu falar, quer dizer, entre aspas, porque tem gente que na igreja é mais pagão do que quem está lá fora, nós sabemos disso. Tem pessoas que estão na igreja que tem hora que você vai falar, que você fala assim. Vocês conhecem alguém que diz assim, quando acontece uma coisa ruim, diz assim: foi vontade de Deus, Deus quis assim. Cuidado, viu? Seja na renovação carismática católica, seja no apostolado da oração, na Legião de Maria,
em todos os movimentos. A gente tem mania de dizer, foi Deus que quis assim, Deus quis assim. Não, se Deus quisesse a sua morte, Ele não tinha te dado vida. A doença, a enfermidade, a situação difícil que você está passando, é para que aí você, na sua caminhada, na sua perseverança de vida, você possa lembrar que Ele continua contigo. E esse continuar contigo é para que você honre e glorifique o nome dEle, sem jamais murmurar. Porque a murmuração abre porta ao pecado. Todas as vezes que nós ficamos murmurando, todas as vezes que nós ficamos murmurando e reclamando, não somente de Deus, das situações, a gente permite que o inimigo use-nos. Eu estou ultimamente assistindo, não sei se o Alessandro está assistindo, ou os do grupo de oração estão assistindo, eu estou assistindo uma minissérie que quem me indicou foi meu coordenador de setor, Padre Valmir, a minissérie Maria Madalena, né? Do Netflix. Assistindo essa minissérie. E lá na minissérie você começa a ver quem era Barrabás, quem foi Lázaro, viu? Por isso que Lázaro morreu de novo. Depois vocês vão entender por quê. Porque todo mundo fala assim, a ressurreição de Lázaro, né? A gente poderia usar o termo revivificação, porque depois ele volta e morre. O único que ressuscitou foi Jesus, tá? É um termo que a Bíblia usa, que todo pregador já sabe disso, mas lembrar. Por quê? Porque a gente olha a situação de Maria Madalena, e aí você vai olhar, aí desmistifica muita coisa. Vocês mulheres devem assistir, porque vocês vão gostar muito, viu? Mostra todo o sofrimento dela, mas mostra realmente quem era ela. Porque ela era uma mulher à frente do seu tempo. Era uma pessoa que perseverava na oração, mas num momento grande de sofrimento, teve uma hora que ela se sentiu abandonada por Deus. Mas em todos os momentos em que ela se sentiu ali, que o momento que ela poderia se perder, no primeiro momento, quando você olha, ela diz assim, eu não posso, porque isso vai contra a minha fé. E quantas pessoas que nós conhecemos se dizem católicas, na primeira dificuldade muda até de igreja. Sinal que não eram o quê? Perseverantes. Pois bem, vamos pegar o texto, já estamos no nosso horário, mas Mateus capítulo 7, peguem lá. Eu gosto muito desse texto de Mateus, que é o tema de hoje, Mateus capítulo 7, versículos 7 a 11. Mateus capítulo 7, versículos de 7 a 11. Pedi e se vos dará, buscai e achareis, batei e vos será aberto, porque todo aquele que pede, recebe, quem busca, acha, a quem bate, se abrirá. Quem dentre vós dará uma pedra a seu filho, se este pedir um pão? E se lhe pedir um peixe, lhe dará uma serpente? Se vós, pois, que sois maus, sabeis dar boas coisas a vossos filhos, quanto mais vosso Pai Celeste dará boas coisas aos que lhe pedirem. Veja, pedi e recebereis. Quantas pessoas não sabem como pedir? Um dos fatos maiores para que a gente entenda a vivência daquele homem, daquela mulher de oração, é que o seu pedido não deve ser aquele pedido como muitos, é aquele pedido de lamúria, aquele pedido como se estivesse pedindo uma esmola. Sabe aquela pessoa que não tem intimidade com o dono da casa? Ele vai pedir todo sem jeito lá fora. Aquela pessoa que não conhece a tua casa, não conhece os teus familiares, se ele estiver na porta da tua casa, ele vai ficar todo sem jeito. Moço, olha para a pessoa que está do seu lado, frente, atrás. Vocês cantaram agora há pouco, essa casa é tua casa. Você não é um estranho a Deus. Aquele que é estranho, ele tem vergonha de pedir.
Aquele que é estranho fica até sem jeito. Lembrem bem que, e eu trago muito frequente, porque agora ela virou, a gente diz que é a santa do momento, né? Santa Dulce dos pobres. Santa Dulce dos pobres está santa da onda agora. Daqui a pouco o pessoal está fazendo até loja dela no shopping já. E criou tanta polêmica. Santa Dulce foi alguém que, de ter tanta intimidade com Deus, de ser da família de Deus, de ser da casa de Deus, quando ela ia pedir alguma coisa para os pobres, ela dizia assim: ajude, por favor, você poderia dar uma ajuda? Né? É aquela cena máxima que a gente viu no filme. E aí, cospem na mão dela. Ela diz: isso aqui é meu, agora me dê dos pobres. Porque aquele que está na casa, ou seja, aquele que está com Deus, aquele que está justamente caminhando com Deus, aquele ao qual convidou Deus para fazer morada na sua casa, não fica mendigando, mas ele pede confiante. Eu peço porque eu sei que eu vou receber, não no meu tempo, mas no tempo dele. O problema nosso é que nós nos tornamos tão mecânicos, pessoas tão assim, queremos tudo muito rápido, queremos tudo para ontem, que aí nós não recebemos. Por quê? Porque a gente passa, quer ir antes de Deus e não esperamos o tempo dele na nossa vida. Eu digo isso para vocês porque, como pároco de uma igreja, minha paróquia tem 220 anos. Eu tive um funcionário que trabalhou comigo uns 5 anos, que era o nosso secretário administrativo. Ele às vezes falava: padre, as coisas estão difíceis, as coisas estão difíceis, as coisas estão difíceis. E aí, quando menos esperava, ele dizia assim: o senhor reza, né? Porque parece que quando eu falo com o senhor que as coisas estão difíceis, no outro dia, Nossa Senhora vem e mostra. Pedi e recebereis. Mas eu preciso pedir com essa intensidade de fé, com essa perseverança na intimidade com Deus, de saber que eu não sou alguém que está lá fora. Eu não sou alguém que não tem intimidade com Deus, eu sou alguém que fui batizado. Eu sou alguém que tem intimidade com Ele na Eucaristia. Mesmo você que não possa comungar por uma situação ou outra, por uma escolha ou outra sua, mas você já tem uma intimidade com Ele, você já faz parte da casa. Então, quando você pede, tenha certeza de que você irá receber. Mas é preciso confiar e esperar nele, não nas suas limitações humanas. Confiar nele. E ele vos dará no tempo certo. Pedi e recebereis, buscai e encontrarei. Batei e vos será aberto. Quantas pessoas que hoje mesmo o Evangelho falava sobre isso, né? O patrão convida muita gente para a festa, convida muitos à sua festa, ao seu banquete, e alguém sempre dá desculpa. Morreu um parente, vou enterrar. Acabei de casar, não posso ir. Tem tal pessoa, está doente. Não parece nada com as pessoas que deixaram de vir no grupo porque estava chovendo. Quantas vezes aquele ou aquela que realmente persevera, que bate, tem certeza de que vai se abrir no tempo certo. Mas eu não posso parar no meio do caminho. Quem daqui já se viu no meio da enxurrada, dentro do carro? Quem já se viu dentro do carro e a enxurrada, a água subindo? Não é horrível a sensação? Eu já passei aqui pertinho, quando eu me lembro a primeira vez, foi a primeira sensação. Eu tinha voltado a dirigir depois de não sei quantos anos, e aí de repente eu estou vindo ali na Avenida Dom Pedro, né? Ali na Avenida Dom Pedro. Gente, juro para vocês, quando eu saí da Avenida do Estado, que eu olhei para Dom Pedro, aquele mar d'água, porque desce tudo ali da Rainha dos Apóstolos ali, no monumento ali, na Vila Monumento, né? Desce muita água e forma aquele rio, né? E a sorte é que não subiu o nível lá lá da frente, né?
Mas quando subi, eu olhei e falei, meu Deus do céu, e agora? Eu olhei para um lado, os carros subindo para um lado, e eu assim. E aí naquela hora eu falei assim, a primeira atitude é o quê? Joga para cima do canteiro. Eu falei, Senhor, né? Naquela hora é confiar no Senhor, porque Ele vai te dar o direcionamento. Se nós entramos no pânico puramente humano, nós nos desequilibramos. Ou a gente quer enfrentar a correnteza, ou a gente quer no desespero. E naquela hora é preciso o quê? Equilíbrio. Aquele que é homem e mulher de oração, na sua intimidade com Deus, ele precisa ter equilíbrio emocional e espiritual. Pode ver no momento em que tem conflito na sua casa, no momento em que surgem dificuldades ou brigas ou contendas na sua casa. Se você não tiver o equilíbrio da intimidade com Deus na vida de oração, todo mundo desestrutura em casa. E aí todo mundo fala, como é que você fica sereno desse jeito? Por que você consegue ficar sereno desse jeito, diante de uma situação dessa, de um problema desse? Quem é que nos dá serenidade? É Deus. Por quê? Porque esta casa é a casa em que Deus me convidou, me chamou a morar. E quando eu estou nele, com ele, e ele faz parte da minha morada, e eu estou na morada eterna de Deus, eu não perco a paz. Aí você tem que, como diz a música, né? Esta casa é tua casa. É esta casa. Batei e vos será aberto. Buscai e achareis. Buscai e encontrareis. E diz bem assim, né? Quem de vós dará uma pedra quando teu filho pede pão? Você que é mãe, você que é pai. Quantas vezes, às vezes o filho pediu alguma coisa e você pensou assim, nossa, eu não posso comprar isso. Ele vê com os amiguinhos na escola, ou a filha pede alguma coisa da faculdade e diz, mãe, o pessoal está falando isso, eu precisava comprar isso ou fazer isso para melhorar meu trabalho, fazer isso. E você fica pensando, e agora? Tem pai, tem mãe que consegue fazer um sacrifício, deixa até de ter alguma coisa para poder comprar aquilo. Mas tem hora que não dá. E assim como na sua casa, quando não tem condições, você é preciso dizer não. Você que é um homem ou uma mulher de oração, quando Deus te disser não sobre determinada coisa, você tem que ser como um filho obediente. Esperar no tempo em que teu pai te dará aquilo que é necessário. O problema nosso é que nós não sabemos dizer aos nossos filhos não. Ai, padre, é difícil, mas quando eu digo não, meu filho é violento comigo. Quando eu digo não, meu filho é agressivo comigo. Quando eu digo que não pode, meu filho não entende. Quando eu falo que não é bom, meu filho não entende. Veja, mas o verdadeiro pai numa casa, uma verdadeira mãe numa casa, precisa aprender a dar limites. Aquele que é perseverante na oração vai perceber na sua intimidade com Deus que Deus vai te dando um limite. Até aqui você pode, daqui em diante sou eu que cuido para você. Tem momentos em que a gente chega, eu digo isso para vocês como pároco de uma igreja que tem 220 anos, 30 pastorais, 27 missas por semana. Os meus vigários, um tem 72 anos, o outro 68. E eu que já estou meio chumbado, tenho 45. Tem hora que parece que a coisa não vai dar certo, tem hora que parece que a gente não vai aguentar, tem hora que assim bate aquele desânimo, tem hora que você fala assim, e aí o Senhor diz, olha, fui eu que te chamei, fui eu que te coloquei à frente da minha casa. Na sua família também Deus colocou à frente da sua casa, porque você escolheu estar na presença dEle, na missa, no grupo de oração,
no seu namoro, no seu noivado, no seu matrimônio. Mesmo você que é viúvo ou viúva, mesmo você que é solteiro e solteira, não perca a sua intimidade com Deus, mesmo no momento em que parece que você está só. Eu canso de ouvir pessoas lá na paróquia dizendo assim: ai padre, não tenho mais ninguém, morreu todo mundo. Se for mulher eu vou dizer que ela é viúva negra, né? O pessoal diz, né? Padre, é bíblico isso, né? Casou com o primeiro, morreu. Casou com o segundo, morreu. Casou com o terceiro, morreu. E qual que é o marido? É o quinto, é o marido? Não. O que eu estou agora não é meu marido, porque já... E aí tem aquele que pergunta assim: e de quem que ela será quando chegar no céu? Eu fiquei imaginando Jesus dizendo assim: se chegar, né? A perseverança de oração vai nos mostrar também que mesmo que nós passemos por várias perdas, e em muitos momentos parece que nós estamos sozinhos, fisicamente, nós nunca estamos quando somos homens e mulheres de oração. Trazemos um exemplo de Inhaxica. A Inhaxica era uma mulher, uma escrava, pobre. E o que ela fazia? Ficava na porta da casa dela e todo mundo chegava, pedia a bênção, ela só rezava. O que ela podia dar? Não tinha mais nada, nem ninguém, era escrava, nunca teve posse, só tinha aquela casinha porque alguém. E aí você vai lá, né, em Baipendi, em Minas, quando você chega lá, todo mundo ouviu falar da Inhaxica, que ninguém vai ficar chamando de santa, mas é Inhaxica. É igual Santo Antônio de Santana Galvão. Quem chama ele de Santo Antônio de Santana Galvão? Quem está lá é Frei Galvão. Vai continuar sendo aquele Frei, mas alguém que foi perseverante, teve uma intimidade com Deus e ali também testemunhou. Mesmo em muitos momentos, ele estava ali diante de tantas situações, convivendo no convento, e na hora em que alguém pedia, e às vezes ele estava celebrando a missa, e alguém pedindo a ele: Frei Galvão, eu preciso disso. Frei Galvão, meu filho está morrendo. Frei Galvão. Ele celebrando a missa, e quando iam ver no mesmo horário, ele estava lá atendendo aquele pedido e dando a bênção à pessoa. O nosso Deus é o Deus do impossível. O nosso Deus é o Deus de milagre. Mas eu não posso procurar esse Deus somente quando Ele realiza um milagre. Eu preciso estar constantemente com esse Deus, sobretudo quando Ele me dá a via crucis para viver. Porque é muito fácil, quando eu já estou ali, né, no caminho da ressurreição. É muito fácil, quando eu já estou para ressuscitar. Vocês conhecem gente na igreja que diz assim: eu não gosto de ficar olhando para o crucificado, não gosto de olhar para a cruz, a cruz me traz coisa negativa, me dá um ressentimento, me dá uma coisa triste. Eu conheço várias pessoas que fazem isso. Pode ver que é o que a sociedade de hoje quer, tirar o crucifixo de todos os lugares, porque a cruz incomoda. Por que você não vê mais o cristão com uma cruz no pescoço? Aí tem ferradura, eu costumo dizer, tem o olho da sogra, que é aquele olho grego, né? Que é o olhão desse tamanho, que vê tudo, tem um trevo de 4 folhas, tem isso, tem aquilo. Mas o crucificado ninguém quer carregar. Aquele homem, aquela mulher de oração não pode ter vergonha da cruz. Nós não podemos nos envergonhar da cruz. A cruz faz parte do caminhar do cristão. Lembra que eu falava no início, quando você chega no grupo de oração, que você está cheio de problema e tudo, aí você vai no grupo de oração, aí você faz a experiência de Deus, ou mesmo no batismo no Espírito Santo, e aí você quer mudar o mundo. Ninguém muda o mundo sem passar pela cruz. Ninguém pode mudar a sua história
sem passar pela cruz. Cristo passou pela cruz. Conosco não vai ser diferente. É preciso, eu já disse até que o padre Eduardinho que colocou esse Cristo aqui na igreja, eu já falei para ele que eu não concordei não. Ah, mas ele ressuscitou. Mas como é que ele ressuscitou e está na cruz? Ou ele está plenamente crucificado ou somente ressuscitado. Que é um erro teológico que muitos padres da igreja questionam e muitos teólogos, biblistas, liturgistas questionam. Porque se ele ressuscitou, por que ele está na cruz? Ou ele está plenamente ressuscitado, ou ele está crucificado. E de preferência é que nós olhemos o crucificado, para lembrar que nós temos que passar pela cruz para chegar à glória da ressurreição. Porque é muito fácil eu olhar sempre ele já, né? Eu falo que é o Cristo fantasma. Que as irmãs criaram aí, né? É o Cristo que parece um fantasma, que ele está sempre voando assim. O nosso Cristo passou pela cruz, caminhou conosco, carregou nossos sofrimentos, nossas chagas, como diz lá na profecia de Isaías. Foi humilhado. Porque o problema nosso é que a atual sociedade só quer ver o glorificado, só quer ver aquele que é o triunfal, aquele que está na glória, mas esquece que Jesus foi igual a nós em tudo, exceto no pecado. Jesus foi igual a nós em tudo, exceto no pecado. Caminhou igual com a gente, sofreu perseguição, sofreu calúnia, passou fome. Nessa série que eu estava falando para vocês de Maria Madalena, olha o que vocês não têm noção como ele sofre, né? Que é o momento das tentações. Satanás vem do lado dele, né? E questiona ele, A gente fica até com medo dele falar alguma coisa errada contrária à Bíblia, né? Mas ele fica ali, aí tem uma hora que um momento de sofrimento e tudo, ele enfrenta. Por quê? Ele ensina a cada um de nós que aquele homem, aquela mulher que for perseverante na oração, não cede às tentações de Satanás. É preciso passar pela cruz. Qual é a tua cruz? Qual é o teu sofrimento hoje? Né? Ninguém está dizendo que é o teu marido, a tua esposa não, viu? Os seus filhos não podem ser cruz na sua vida. O seu esposo não pode ser cruz na sua vida. A sua esposa não pode ser cruz na sua vida. O grupo de oração não pode ser cruz na sua vida. Assumir uma pastoral, um grupo em movimento na sua igreja não pode ser uma cruz, não. A cruz vai ser justamente o momento em que você chegar no auge, aonde você puder apresentar a tua casa, a tua família. Porque aquilo ali, todos os sofrimentos, momentos difíceis são só pedregulhos. São só pedras onde você vai topar, vai machucar o joelho, né? Porque a cruz vai ser muito maior lá na frente. Sobretudo quando uma mãe se depara com seu filho que foi morto pela violência, pela droga, ou pela bebida, ou por tantas outras coisas. Existe uma cruz muito maior do que o conviver apenas com o outro. Aí tem gente que diz assim: ah, padre, se eu falar isso porque você não trabalha na empresa onde eu estou. Nem quero, cada um com o seu problema. É muito fácil dizer: padre, você não conhece meu marido. Quem escolheu foi você, minha filha. Eu não tenho culpa se você escolheu errado. Às vezes você diz assim: padre, você precisa ver. E olha, eu estou, como padre, eu já estou calejado nesses 13 anos de ouvir: ai, padre, meu marido, ai, padre, meu marido, ai, padre. Eu falo: traga seu marido aqui que eu quero ouvir ele. Quero saber quem é, porque ele já está ficando tão famoso. Ele já está ficando tão famoso. A senhora fala tanto dele que eu quero saber quem ele é. Aí eu vou ouvir o que é que ele vai falar da senhora. E depois eu vou botar vocês dois juntos para ver quem é a cruz do outro. Porque é muito fácil acusar o outro. O difícil é assumir que eu também sou uma pedra no caminho do outro. Aquele que é perseverante na oração, meu irmão, minha irmã, é aquele que verdadeiramente sabe reconhecer
que também tem suas limitações, mas que a cada dia é preciso o quê? Pedir perdão e recomeçar. Pedir perdão e recomeçar. Já estou terminando. Eu queria convidar você a ficar de pé. E o próprio Jesus, nos ensina. Ele diz: pois se vós que sois homens, limitados que sois, maus que sois, sabeis dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o Pai dará àquele que pedir. Pedi e recebereis, buscai e encontrareis, batei e vos será aberto, pois todo aquele que pede, recebe, todo aquele que procura, encontra, e para aquele que se bate, se abrirá. Então hoje eu quero pedir com você, meu irmão, minha irmã, que você agora possa pedir realmente: Senhor, faz morada na minha casa. Pode ir dizendo para o Senhor com a mão sobre o teu coração: Senhor, faça morada na minha casa. Senhor, faça morada na minha vida de oração. Senhor, faça morada também lá na situação em que estamos vivendo um calvário. Naquela situação que estamos vivendo na nossa casa, mesmo se o calvário, meu irmão, minha irmã, for o desemprego, apresente aquela pessoa que está desempregada. Porque aquela pessoa talvez já até desanimou, aquela pessoa de repente já se desmotivou porque acredita que não vai conseguir mais. Apresenta agora se o calvário, o sofrimento desta pessoa é o desemprego. Apresenta agora, diz o nome dessa pessoa. Também de repente o calvário dessa pessoa que você conhece ou da sua casa ou até o seu, de repente é uma enfermidade física ou espiritual e que está vivendo momentos difíceis. Talvez você esteja pedindo de Deus um milagre. Diga: Senhor, concede-me hoje, Senhor, a perseverança na oração. Concede-me hoje, Senhor, a perseverança na Tua palavra. Concede-me hoje, Senhor, perseverança, porque eu sei que se eu pedir, eu vou receber. Diga para o Senhor: Senhor, eu sei que se eu pedir, eu recebo. Eu sei que eu vou receber, mas eu preciso esperar, confiar e perseverar em Ti. Por isso, Senhor, hoje eu peço que o Senhor me venha me capacitando com o Teu Santo Espírito, para que eu seja uma nova criatura perseverante. Peça ao Senhor agora, diga: Senhor Jesus, livra-me dos meus medos. Diga para o Senhor: livra-me dos meus medos, livra-me das minhas inseguranças. Ajuda-me, Senhor, a confiar em Ti, esperar em Ti, para que as muralhas que impedem de que eu viva o novo que vem de Vós não me impeçam de caminhar e de recomeçar. Pois todo aquele que pede, recebe. A todo aquele que bate, se abrirá. E todo aquele que busca, encontrará. Porque cremos somente em Vós, Senhor. Cantemos, pedindo ao Senhor hoje que faça morada na nossa casa, na nossa vida, e que nós possamos entregar toda a nossa história. Sua casa, deixamos ela pra você. Abre teus braços, Jesus. Abre tuas mãos, teus braços e canta. Essa casa é Tua casa, deixamos ela pra você, Jesus. Esta casa é Sua casa, deixamos ela pra você, Jesus. Apareça, Teu nome cresça, enche este lugar, enche este lugar. Apareça, que o Teu nome cresça, enche este dia, vem incendiar. Apareça, que o Teu nome cresça,
enche este lugar. Apareça, que o teu nome cresça, incendiar, vem incendiar. Esta casa é tua casa, nós deixamos ela pra você. Abre tuas mãos pela tua casa, Jesus. Esta casa é tua casa, nós deixamos ela pra você. Jesus, esta casa é tua casa, nós deixamos ela pra você. Canta pela tua casa, pela tua família. Esta casa é tua casa, nós deixamos ela pra você. Jesus. Jesus. Vamos se levantando. Essa casa. Essa casa é sua casa, nós deixamos. Fica de pé. Abre teus braços. Jesus, essa casa é tua casa. Estende a tua mão direita. Jesus, a mão direita. Essa casa é tua casa. Nós deixamos ela pra você. Jesus, apareça, que o teu nome cresça, enche este lugar, enche este lugar, apareça, que o teu nome cresça, essa casa é... Abre teus braços. Chamamos ela pra você. Abre teus braços, abraça. Na cruz, abre teus braços. Essa é tua casa, nós deixamos ela pra você. Jesus, abre teus braços, entrega o teu grupo de oração. Essa casa é sua casa. Entrega teu esposo, entrega tua esposa, entrega os teus filhos. Essa casa é sua casa. Nós deixamos ela pra... Entrega os teus projetos, os teus estudos. Essa casa, força. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você. Jesus. E agora, peço que você coloque a mão sobre a tua cabeça. Isso. Senhor, nós te apresentamos, coloca a mão sobre a tua cabeça. Nós queremos apresentar agora os pensamentos, os teus pensamentos. E que agora o Senhor visite o teu pensamento, sobretudo se você pensou em desistir da sua vida, desistir da sua casa, se você pensou em desistir dos projetos que Deus preparou para você, mesmo da tua missão na igreja, se você pensou em largar tudo, peça agora que o Senhor venha lavando a tua mente, lavando o teu cérebro, lavando os anéis da tua mente, com o seu precioso sangue. Diga: Jesus, lava minha mente com teu sangue, Jesus. Tira todo mau pensamento, Senhor. Pensamento de morte, pensamento de suicídio, pensamento de depressão, desânimo. Vem tocando agora, Jesus.
Shiri alabari 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 kandara alabari alabari kandara alabara. Ori alabari kandara. Vai orando, 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 vai clamando o nome de Jesus. Sim, Jesus, nós clamamos, clamamos, Senhor, clamamos, clamamos, clamamos no Teu nome, oramos no Teu nome, pedimos em Teu nome. Eri alari kandareri alabare shiri kandarala. Ori kandarala shiri eri kandarala. Coloca a mão sobre o teu coração. Isso. Fecha os teus olhos. Com a mão sobre o teu coração, vai clamando o nome de Jesus. Para que Jesus, ao clamar o nome de Jesus sobre o teu peito, sobre o teu coração, Jesus venha te preenchendo com novos sentimentos, sentimentos do Sagrado Coração. Sim, peça agora: Jesus, eu clamo o teu nome agora sobre o meu coração, para que o Senhor venha preenchendo os meus sentimentos com o teu amor, com a tua compaixão. Mesmo que o homem, mesmo que o mundo queira dizer que não tem mais jeito, eu creio em Ti, Senhor, e consagro o meu coração ao Teu Sagrado Coração, Jesus. E Te peço agora, Senhor, concede-me a perseverança. Sim, Senhor, que essa perseverança jamais falte na minha vida, seja para um tratamento de saúde, seja para buscar uma solução. Tu és o médico dos médicos, Tu és o Senhor da minha vida, Tu és o Senhor da minha história. Eu consagro meu coração ao Teu Sagrado Coração, eu consagro a minha vida a Ti, Jesus, e creio que o Senhor hoje transforma, restaura. Clame o nome de Jesus, 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 Jesus. Clame este nome, clame este nome que cura, que salva e que liberta. Ore no Espírito. Se você ora no Espírito, ore agora sobre o teu coração. Ori cantara labare shiri Allah. Cantara la. Ori cantara labare shiri Allah. Ori cantara labare shiri Ori Allah. Essa casa é tua casa. Bate no teu peito e diz: Jesus. Bate no teu peito e diz: essa casa é tua casa. Para terminar, essa casa é sua casa, nós deixamos ela para você. Erga bem alto a sua mão, mais alto que você puder, e recemos a oração que o Senhor nos ensinou. Lembre-se bem, como eu dizia no início, de maneira em que você converse com o Pai, sem correr. Mesmo quando você estiver na missa, vai rezando tranquilamente. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. E o Senhor já mostra muitas graças que vocês vão alcançar e já vão ter respostas, viu?
Confie, tome posse da bênção. Amém. Vamos aplaudir o Senhor Jesus. Obrigado.